melhor livro de negócios já escrito, segundo a Forbes. Esse livro é o Criatividade S.A., que foi escrito por Ed Catmull, que é ex-presidente da Pixar Animation e da Disney Animation, e pela jornalista Amy Wallace. O livro conta a trajetória de Ed Catmull e da Pixar, desde quando Ed era uma criança e assistia os programas da Disney, né, sonhava em trabalhar com animação, passando também pela fundação da Pixar em si, da criação da primeira longa-metragem totalmente animada por computador, que foi Toy Story, e da posterior venda para Disney Animation. Você é um brinquedo! E ao longo de toda essa narrativa, o Ed ele vai trazendo várias lições de gestão, de liderança e de como que você cria e sustenta uma cultura criativa e inovadora. E ele também vai dando vários detalhes de bastidores, né, de vários filmes conhecidos, como Monstros S.A., Procurando Nemo, Toy Story e vários outros clássicos da animação. Então o livro acaba agradando não só as pessoas interessadas em negócios, liderança e criatividade, como também aqueles interessados no mundo da animação e na história da Pixar em si. E eu particularmente achei a dinâmica do livro muito interessante, porque não é aqueles livros de negócios que ele vai trazendo vários conceitos ali, vários tópicos e lições de negócios, mas ele vai contando toda a trajetória da Pixar e da história dele, né? E no meio da história, ele vai trazendo as lições e os aprendizados. Então, à medida que ele foi vivendo os desafios, ele vai puxando as lições e apresentando pra gente. Então, isso torna a leitura muito mais fluida e dinâmica, né? Muito mais prazerosa do que um livro muito teórico. E olha só, o que deixa o livro ainda mais rico é porque ele teve uma bagagem enorme de conhecimento. Porque imagina só, a pessoa que ajudou a criar a tecnologia para fazer animação computadorizada, a primeira do mundo, porque antigamente, né, os desenhos, né, as animações, eram mais daquele no estilo de Branca de Neve, de Rei Leão, então aquele animação um pouco mais 2D, manual, né. Ele também ajudou a fundar uma empresa, uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. Ele participou também do IPO da empresa, da Pixar, né, que é a abertura da empresa para o capital na Bolsa de Valores. E também ele participou por todo o processo da venda da Pixar para a Disney e como que foi ali a adaptação cultural das duas empresas. E foi mais a Pixar transferindo a cultura dela para a Disney, né? Alguns elementos da cultura. Porque naquela época os estúdios da Disney estavam com algumas dificuldades. Então a Pixar foi lá para tentar transferir parte dos aprendizados que ela teve para a Disney para tentar ali melhorar os estúdios. Então para vocês verem, é uma pessoa que passou por quase todas as fases de uma empresa, né? Teve muitos aprendizados e é uma pessoa que viveu aquilo na pele. Então, não é alguém que está teorizando aquelas lições. Ele, de fato, enfrentou todos esses desafios e é por isso que o livro acaba sendo muito mais rico, né? Com muito mais experiências. E muitas dessas lições, elas se assemelham com os livros do Jim Collins, que é o autor de alguns livros, como o Feitas para Durar e o Feitas para Vencer. Como você focar mais nas pessoas e não nas ideias, onde você dá as ferramentas e não impor as soluções, né, para que as pessoas resolvam os problemas. E como, por exemplo, você consegue criar práticas para estimular a criatividade dentro da empresa, né? Não dependendo de um líder criativo, que foi no caso, por exemplo, da 3M, que era muito citado ali como um caso de sucesso nos livros do Jim Collins. E aí, para quem leu esses livros, consegue identificar algumas dessas lições aplicadas por esse livro da Criatividade S.A. Só que aí na maneira da Pixar de fazer as coisas. Então, um dos casos que ele cita, por exemplo, né, é o banco de cérebros. Então, esse banco de cérebros era uma cúpula de diretores de animação e de especialistas em que eles discutiam, né, faziam revisões de um filme a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses eles iam lá fazer alguns ajustes, né, e revisões de um filme. E era muito baseado na dinâmica em que eles falavam e apontavam os problemas. Eles não davam as soluções, né? Então, as soluções era o próprio diretor responsável pelo filme e a equipe dele que tinha que trazer. Mas a cúpula ali do banco de cérebros só ia apontando os problemas em um ambiente colaborativo, né? Até tentando distanciar o diretor da obra, né? Eles até falam, né? É melhor você julgar a obra em si, né? Então apontar defeitos na obra, do que apontar como se fosse a obra daquele diretor. Porque senão ele fica aquela questão de ego, né? De que, nossa, você tá falando mal de mim. Mas não, estou falando como que você consegue melhorar aquela obra, né? Então se distanciar dessa visão, que eu achei também bem interessante. E essa ideia, né, de fazer essas validações a cada 3 meses, traz muito aquele conceito das startups. Então, de você fazer melhorias, né, do produto de tempos em tempos, em rodadas iterativas, até você chegar num produto melhor, né, no produto final. E esse banco de cérebros, ele teve um papel fundamental, não só
só para fazer alguns ajustes pequenos, né, em alguns filmes, então em algumas cenas ali para trazer mais dramaticidade, como também em reformular completamente alguns filmes. Então teve até alguns casos que ele conta, que eu até fiquei surpreso, que a versão final que a gente conhece do filme, né, o que foi para as telas do cinema, ela é completamente diferente da versão inicial, que eles começaram ali o roteiro. Teve até um caso emblemático que eles citaram de Up, Altas Aventuras. Então aquele filme lá, daquele velhinho que pendura um monte de balões na casa dele, né, para ele conseguir erguer a casa e voar lá no céu e assim se distanciar ali da sociedade. Só que no meio desse processo, um menininho escoteiro acaba ficando preso na casa. E aí ele tem que puxar o menininho para dentro da casa, né, e eles acabam vivendo as aventuras deles lá no céu. Essa é a história que a gente conhece que foi pro cinema. Só que a história original era a seguinte: era de um rei que vivia em um castelo lá no céu, e esse rei ele tinha 2 filhos. Só que esses 2 filhos não se davam muito bem. Então eles estavam disputando o trono ali do rei, né, do pai deles. E aí teve um dia que eles acabaram caindo do céu para a terra. E aí no caminho de volta ali da terra até o céu, até o castelo, eles acabam encontrando um pássaro alto, e eles acabam tentando compreender, né, trazer a compreensão mútua e resolver as desavenças deles. Então essa que foi a história inicial. Então, como vocês puderem, não tinha nada a ver com a história que foi pra tela, né? Tiveram que passar por várias rodadas, né, de revisão e de iteração até chegar nessa versão diferente que a gente conhece. Só que sempre partindo de um tema central. Então eles sempre tinham uma frase, né, um mote central, um sentimento que eles queriam passar, e eles utilizavam ele como um guia para direcionar todo o roteiro do filme. Outra prática bem interessante que eles faziam, e dessa vez focado mais para evitar os vieses e tentar enxergar trazer mais realidade para os filmes, era as viagens de pesquisa. Então, dando exemplo até em Ratatouille, antes de fazer os filmes, alguns membros da equipe, eles viajaram até Paris e ficaram 2 semanas comendo em restaurantes premiados lá da França. Então, para tentar entender ali como que era o ambiente de um restaurante premiado, como que os chefes se comportavam, como que eram os bastidores da cozinha. Então, eles fizeram todo um estudo ali, lá na vida real mesmo, para tentar trazer esses elementos de forma mais real, mais fidedigna pro filme. Então, evitar os vieses que a gente tem normalmente. Tem até um dado interessante que ele traz de um neurocientista, que diz que somente 40% daquilo que a gente pensa que vê entra de fato pelos nossos olhos. Os outros 60% são de coisas de experiências anteriores que a gente teve e que a gente acaba mesclando com essa memória que a gente realmente viu. Então, ou seja, alguma coisa que você viu ali, que você acha, a lembrança que você tem, que você acha que viu daquilo, na verdade 40% é aquilo que você realmente viu naquele momento, e os outros 60% são coisas que você juntou das memórias passadas que você teve e formou aquela imagem na sua cabeça. Olha que louco, né? O nosso cérebro ali, ele junta várias experiências e acaba trazendo uma imagem que não necessariamente é a real. Então, por isso que eles faziam essas viagens de pesquisa, para notar as coisas como elas são de fato. Então, essas são algumas práticas que ele vai trazendo no livro, que a Pixar implementou, e o legal é que ele vai trazendo essas histórias ao longo do livro, né? Então, à medida que ele vai contando, que ele vai mostrando as práticas, né, e os resultados, ele também vai contando essas historinhas que deixa a leitura muito mais rica e muito mais fluida. Então, às vezes, nem parece que você está lendo um livro de negócios. Então, para quem se interessar, eu recomendo bastante a leitura. Acho que é um livro não só para quem está interessado em negócios, que eu falei para vocês, como também para quem é interessado em animação e criatividade. Esse livro tem muito a agregar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like se você gostou, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para receber mais conteúdos assim, e também me segue nas outras redes sociais. Então tem o meu Instagram e o LinkedIn, vou deixar também aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, um abraço para você e até o próximo vídeo.